Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta live aqui. Antes da início aí a matéria, eu já peço a você que está chegando aí, você que está vindo do outro canal aí, já vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Siga o Sobrenatural News. Tamo junto, filhão. Senta o dedo aí, canal Sobrenatural News. Dá o like aí, filhão. Compartilha. Comenta aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Chicote tá estralando em Brasília. O chicote tá estralando. O bambu tá gemendo. O pau tá torando, filhão. Ah, papai, eu tenho que abrir a live aqui também no nosso TikTok. O TikTok é um ninho de. Eu costumo dizer que o TikTok é um ninho de militonto, né? Mas eu gosto de falar com os militontos lá, porque os militontos de lá ficam doidos, eles ficam loucos quando eu começo a fazer live lá no TikTok. Então vai deixando aí o joinha. Vem comigo, entra comigo na matéria aqui, porque tem muita informação para trazer para vocês. O like é importante para o nosso crescimento aqui. E vamos que vamos, né? Tem muita informação e pouco tempo. Entra comigo aqui na matéria para você entender tudo o que está acontecendo neste exato momento. Preste atenção que eu vou abrir a live aqui. É importante demais você que está aí do outro lado já ir deixando aquele like. Informação aí, aquela informação que eu falei, eu vou colocar aqui de novo. Ó. Trump vai vir ao Brasil. Trump no Brasil. No Brasil. Brasil. Vamos ver, vamos ver. O trem vai ficar cabuloso pro lado do. As coisas vão ficar frenéticas pro lado do careca, do barbudo. Careca do INSS já tá na cadeia, né? Todo mundo já viu aí. Careca do INSS já tá na cadeia. Meu Deus do céu, essa capinha aqui, bicho. Deixa eu ver se eu mudo aqui, só um minuto, pessoal. Efeitos. Rapaz, é muita informação, viu? Muita informação chegando aqui. Informação de bastidor aqui, tá pipocando. Já vou iniciar aqui, quase caí para trás. Já vou iniciar aqui, família. Vamos lá, então. Sem delongas, do jeitinho que vocês gostam, direto ao ponto. Se inscreva no canal para não me perder aqui nessa plataforma gigantesca. Então, vamos soltar aqui a primeira notícia. Eu quero que você aguce os seus ouvidos aí. Vamos falar aqui também, família, uma notícia ruim, hein? Uma triste notícia. Tagliaferro foi preso lá na Itália, hein? Tagliaferro preso na Itália. Já já nós vamos falar disso aí. Vamos lá então, vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Vamos ouvir. PGR irrita PF e se afasta de Moraes. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uma suposta coação em processo judicial. Uma esdrúxula argumentação para tentar defender a tese de que Eduardo buscou, junto ao governo Donald Trump dos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário. Porém, nesse mesmo caso, servidores da PF, atrelados ao ministro Alexandre de Moraes, fizeram um relatório incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Paulo Gonet, por sua vez, não ofereceu denúncia contra nenhum dos dois. Isso irritou a PF e colocou Moraes numa situação delicada. É nesse inquérito que foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro e recolhido o passaporte de Malafaia. Os advogados do ex-presidente já requereram a imediata revogação da prisão, e os advogados do pastor já fizeram 4 pedidos para recuperar o passaporte. Houvesse uma conduta imparcial, esses pedidos já deveriam ter sido apreciados e deferidos. No Brasil atual, Moraes enrola e abusa do poder. Isso só fica provado a perseguição contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas para a imprensa, tá tudo normal.
Se for contra Bolsonaro, vale tudo, pode tudo. O Brasil tem preso político. O Brasil precisa aprovar a anistia. E não dosimetria, viu? Os pragmáticos ao excesso não enxergam nada disso. Ignoram, por exemplo, o discurso belíssimo que fez o Pollon. Reduz a pena o lucro central aí. Reduz igual para todo mundo. Né? Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização da conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas, em tese, teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõem que o Estado demonstre sem equívoco algum a culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é, sim, o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma redundância. Certíssimo. Nós queremos anular esses julgamentos todos farsescos. Tagliaferro expõe Moraes mais uma vez. Na quarta-feira, o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, afirmou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que houve direcionamento no monitoramento de redes sociais durante as eleições de 2022 para pessoas ligadas à direita, chamada direita. Segundo ele, os pedidos partiam do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Tagliaferro contou que perfis conservadores eram monitorados e que os pedidos de derrubada das contas nas redes sociais eram feitos em reuniões diretamente a representantes das plataformas. O Moraes queria sempre rapidez na derrubada e ele ameaçava informação tirar importante do ar toda a rede social ou todo o aplicativo de mensagens que não atendesse às suas determinações. O Tagliaferro revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário do ministro Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, e sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Tec na telinha. Sim, esse trabalho, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões
que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi, um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda? Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. O Durigan, então, hoje é secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? Número 2 do Ministério da Fazenda. Ele era diretor de políticas públicas do WhatsApp e participou, como disse o Talhaferro, dessas reuniões com assessores de Moraes, nas quais era exigida a derrubada imediata de conteúdos e de redes sociais, de perfis em redes sociais. E essas atitudes criminosas do Alexandre de Moraes têm um grande apoiador, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se emocionou durante a cerimônia que marcou a despedida do Luiz Roberto Barroso da presidência da Corte. Ele destacou e elogiou o trabalho do Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções por violação dos direitos humanos. A brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Bom, consta o que dizer de Gilmar Mendes. Ele deu uma entrevista à TV portuguesa dizendo que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado. Agora virou intentona comunista, intentona golpista. Bom, precisa saber qual dos dois, qual o Gilmar de Portugal ou esse Gilmar de agora, né? E nenhuma palavra na imprensa sobre todas as denúncias do Talhaferro. Isso é o que mais chama a minha atenção e esse é o foco do meu comentário, né? O Gilmar Mendes é esse personagem aí, conhecido já do brasileiro, né? Ele chorou com um pouco mais de esforço performático ao falar do Zanin, exercendo sua advocacia para o cliente Lula, né? E agora também ficou com a voz embargada e teve que tomar seu gole de água, já clássico, ao falar da resistência heróica do Alexandre de Moraes, e tudo de forma absolutamente regular contra a intentona golpista. É um ator, né? O mesmo ator que disse que
somos todos admiradores do modelo chinês agora, ali no STF. Então, está adequado isso, né? Os comunistas sempre ensinaram que vale falar o que tiver que falar para avançar no projeto de poder. Soviético, comunistas, em geral, né, sempre usaram a mentira como instrumento, sem nenhum pudor. Então, é nisso que se transformou Gilmar Mendes. Agora, a denúncia do Talhaferro, o braço direito do Haddad, e o que disse ali o próprio Gustavo Gaia, né, que foi algo que teve repercussão aqui nos Estados Unidos essa semana, né, a Alphabet, dona do Google, admitindo que o governo Biden pressionou para censurar e para banir contas do YouTube, né, por questões políticas ligadas à pandemia ou política, isso no Brasil passou batido. No Brasil, a nossa velha imprensa, tão elogiada pelo Barroso, não tomou conhecimento disso. São denúncias gravíssimas. A gente sabe que tinha ali um gabinete paralelo, um verdadeiro gabinete do ódio, montado para perseguir conservadores, para ir atrás de gente como eu. É verdade. Que ficou o gabinete 2 do anos ódio. e meio sem a conta nas plataformas, por nada. Sem denúncia formal, sem nada. Né? Então, cadê a regularidade nisso? Não existe. Era pura perseguição. Assim como retirou a censura do nada também, sem nenhuma explicação melhor. Foi um pedido do meu advogado, acatado, mas não há uma explicação, nem para fazer a maldade, nem para retirá-la. A gente fica com a sensação clara de que são casos de licença, em que o tirano concede esse benefício, esse privilégio a quem ele deseja concedê-lo. E ele também pode tirar a hora que ele quiser, né? Porque não existe uma confiança, uma previsibilidade no império da lei, como funciona em democracias sólidas. Então, Lacombe, o Talhaferro vem sendo solenemente ignorado pela velha imprensa. E isso diz muito sobre o estado lamentável e de putrefação em que chegou o nosso jornalismo. Nosso jornalismo morreu no Brasil. Há raras e honrosas exceções, como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, né, que fazem jornalismo, mas, em essência, os grandes grupos de comunicação não querem saber da denúncia de alguém que estava lá dentro, montando, perseguindo, montando o esquema de destruição de reputações e banimento de contas de quem o Alexandre de Moraes encasquetasse, cismasse. E quando ele cisma, ele manda encontrar qualquer coisa, mesmo que tenha que usar a criatividade. Bom, como... Família, preste atenção aqui, porque agora eu tenho uma bomba para soltar aqui, hein? Aperta o cinto aí, porque o negócio vai ficar feio. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Agora o trem tá feio. Lula e Moraes. Careca e barbudo. Enquadrado agora. Prisão, Fux mostra tudo vaza vídeo. Vaza vídeo de reunião secreta. A Globo tentou esconder. Jogo tá virado. Ah, papai, vai dar cadeia, hein? Vai dar cadeia. Vai dar cadeia. Vai dar cadeia. Vou colocar aqui então, fazer a abertura aqui, família, porque esse trecho vai ficar gravado. Deixa eu colocar aqui então, ó. Esse trecho vai ficar gravado. Sim, portanto, temos... Break news, esse trecho vai ficar gravado. Então, deixa eu adicionar aqui os vídeos que eu irei colocar na gravação. Só um minuto, porque o chicote de aço vai estralar com gosto de gás, hein? Chicotão de aço. Não sai daí não, meu filho. Se prepara, aperta o cinto, porque nós vamos decolar agora. O trem vai feder. Já tá fedendo. A situação tá ficando degradantíssima. Preste atenção, filhão. Preste atenção, gabinete. Preste atenção, gabinetão. Escuta aqui, família. Eu vou abrir aqui, fazer uma nova abertura aqui, porque eu vou fazer um corte nesse trecho, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1. Vamos entrar aqui agora falando em prisão. Só um minuto. Liberar espaço. O computador tá cheio. Você tá doido?
Meu Deus do céu, segura, segura. Aperta o cinto, pois nós vamos decolar e é agora. Aperta o cinto. 3, 2, 1, foi, família. Segura aí que eu vou mostrar aqui prisão, cadeia. Vamos ouvir. Família, atenção, a notícia acaba de estourar agora que deixa Brasília, os parlamentares de cabelo em pé. Correria em Brasília, prisão, mandado de prisão. Fux rasgou o verbo, mostrou todas as provas. Brasília tá um verdadeiro barata voa. É isso mesmo, um verdadeiro barata voa. Reunião secreta foi vazada. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês também. Detalhe, a rede esgoto de televisão Globo tentou esconder, hein? A Globo tentou esconder. Hoje o careca não dorme. Jogo virado, cheque-mate, Bolsonaro tira a carta da manga e dá uma cartada de mestre. Sejam todos bem-vindos a mais essa labareda aqui no canal. Já vai chegando, meu amigo, minha amiga, já vai deixando aquele like, senta o dedo aí, se inscreva no canal para você não me perder aqui, porque a live de agora está imperdível. É notícia para tudo enquanto é lado. A grande mídia tá ocultando aí, mas aqui no canal, aquilo que a grande mídia oculta aos seus olhos, eu trago na lata. Sem papas na língua. Então entra comigo aí. Quem tá chegando agora já deixa aquele like. Quem tá vindo do outro canal se inscreva. Ative o badalado sininho das notificações e vamos ouvir porque essa bomba aí, família, a mídia tá tentando esconder de tudo enquanto é jeito. Eles não querem que você saiba. Também nós vamos trazer informação aqui do Tagliaferro, hein? Tagliaferro detido na Itália. Vamos trazer atualizações aqui para vocês de Tagliaferro detido na Itália. Vamos ouvir aqui sobre a reunião aí. Moraes e Lula vão ir para prisão. Reviravolta. Fux salva e inocenta Bolsonaro. Globo tenta esconder vídeo vazado da reunião secreta. Vamos ouvir. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Atenção, Brasil, porque o que a mídia tentou esconder agora veio à tona e é simplesmente bombástico. Novos documentos e revelações expuseram o que Alexandre de Moraes jamais queria que o povo soubesse. E o silêncio da imprensa só confirma. Nós estamos diante de algo tão grave que pode estremecer os alicerces do STF. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux também deu colinha no dente e o que foi revelado coloca em xeque não apenas decisões passadas, mas todo o sistema que hoje tenta se vender como guardião da democracia. O que estamos vendo não é apenas mais um escândalo, é a comprovação de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o destino da nação longe dos olhos do povo. E eu te pergunto, você acredita que depois dessas revelações ainda existe credibilidade dentro do STF? Segura firme, porque o que eu vou revelar agora é pesado, é histórico e pode mudar tudo o que você pensava sobre o poder no Brasil. Antes de eu mostrar esse vídeo para vocês, eu preciso desse sorteio. Chegando ao beneficia Bolsonaro e os presos históricos. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro, é simplesmente histórico. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, mas também expõe para todo o Brasil o que muitos dentro do STF tentam esconder há meses. Essa revelação joga luz sobre a forma como a Suprema Corte tem atuado e principalmente coloca em xeque as decisões de Xandão, mostrando que nem todos os ministros concordam com a perseguição política que está em andamento dentro do Brasil. Então segura aí, porque nós vamos reagir primeiro a esse vídeo de Fux, que traz à tona os bastidores dessa guerra interna dentro do STF e mostra ao povo brasileiro que nem tudo está perdido e ainda existem vozes dissonantes dispostas a desafiar o sistema. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro, com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro
pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então, e essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Presta atenção. Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses 2 réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso do Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro. E aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício.
seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Mas não para por aí, gente, porque agora em seguida nós vamos reagir também ao vídeo bombástico de Deltan Dallagnol, que decidiu abrir o jogo de uma vez por todas e expôs sem medo que a grande mídia insiste em esconder do povo a todo custo. Os acordos de bastidores, a manipulação e o teatro que tentam empurrar goela abaixo da sociedade brasileira. É uma denúncia fortíssima que pode, inclusive, mudar a percepção de milhões de pessoas sobre tudo o que está acontecendo hoje dentro do país. Então fique até o fim, porque essas duas revelações juntas, o que Fux disse e também o que Deltan mostrou, formam um verdadeiro tsunami contra o sistema que pode representar o início de uma virada histórica no Brasil. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise sobre duas decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria. E ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, para a sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal, e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que
acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico, estava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela está lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas, não. Fatos confirmados por provas. Inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando. De que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei para vocês. Ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você está sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. Porque nós vimos hoje não é apenas pouca coisa. De um lado, Fux mostrando que existe resistência dentro do STF e que nem todos aceitam a tirania de Moraes. Do outro, Deltan trouxe realmente, ele escancarou ao mundo a verdade que a mídia tenta calar a qualquer custo. Isso prova que o sistema não é tão sólido quanto parece. A cada revelação, a cada decisão inesperada, o castelo de cartas que sustenta essa engrenagem de manipulação vai desmoronando. Brasília está em chamas e o Brasil inteiro sente que uma virada pode estar prestes a acontecer. Agora eu quero ouvir de você. Depois dessas revelações, você acredita que o sistema ainda vai conseguir manter de pé? Ou estamos diante do começo do fim dessa corja, dessa farsa? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental e precisa ecoar nesse momento histórico. Família. Chicote de aço tá estralando, hein? Tô falando que Careca vai ir parar no Chilindró, tem muita gente que não acredita. Preste atenção aqui agora, vamos continuar, tem bomba saindo aqui agora, fresquinha. Ó. Escuta isso aqui, ó. Vamos ouvir. Também pode ser caiu. Os que antes... Quer um exemplo? O site do escritório da esposa de Moraes foi derrubado 2 vezes. Isso mostra que as ações são imediatas, sem recurso, sem defesa, sem desculpa. É punição real, concreta, com efeito global. Antes diziam que as sanções eram só fachada, agora correm para tentar burlar.
tentam mudar nome, esconder patrimônio, abrir nova empresa. E falham. E não para por aqui. Dia 7 de outubro, todos os brasileiros de bem, patriotas, estão sendo chamados a estar em Brasília. Vai ser uma semana intensa. Caminhada ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Presença, apoio e união. Porque nós sabemos, só a pressão do povo é capaz de virar esse jogo. E é justamente por isso, pessoal, que esse momento exige de nós algo muito claro. Vigilância total. O que está em jogo não é mais apenas a reputação de um ministro ou de um presidente. É a soberania do nosso povo, a autoridade dos nossos representantes eleitos e, principalmente, o limite de até onde a caneta de um togado pode mandar mais do que a vontade popular. Olha a inversão de valores. Temos um relator da anistia, que não é deputado, não foi eleito por ninguém, mas se curva diante de um ministro que se porta como rei. Ah, tudo tem que passar pelo Alexandre de Moraes. Como assim, Brasil? Quem manda nesse país, o povo ou um único homem? E sabe o que dói mais? Ver que agora, quando o jogo virou contra ele, Moraes corre para se proteger. Monta instituto, esconde patrimônio, tenta abrir empresa nova, pede ajuda do Lula. Ou seja, o mesmo que ele sempre perseguiu em seus alvos políticos, tentar se defender, agora ele faz, mas gritando por compaixão. Mas aqui vai o lembrete. Quem começou essa guerra contra famílias foi ele. Quem perseguiu esposas, bloqueou contas de mães, censurou perfis de filhos e usou o poder para calar adversários foi ele. E agora a Justiça Internacional responde, e responde à altura. Vocês acham que isso é justo? E enquanto isso, a imprensa amiga faz o que sabe fazer de melhor, desinformar. É reportagem dizendo que a sanção não vale nada, que os Estados Unidos não têm autoridade, que é só uma medida simbólica. Mas o povo já percebeu que a narrativa está desmoronando. Se fosse simbólica, não teriam fechado o site. Se fosse simbólica, não teriam corrido para abrir outro CNPJ. Se fosse simbólica, o Banco do Brasil não estaria na mira. É simbólica só quando atinge os da turma deles. Quando atinge um cidadão comum, aí vale tudo, inclusive derrubar porta com Polícia Federal na madrugada. E aí vem o Lula, achando que pode apagar incêndio com gasolina. Vai tentar se reunir com Donald Trump como se isso fosse ajudar. Mas o presidente dos Estados Unidos conhece bem quem é Lula. Sabe do apoio ao Hamas, aos ditadores latino-americanos, às alianças sombrias com o narcotráfico. Lula é tóxico lá fora. A aproximação dele com Moraes só agrava a situação do ministro perante os olhos do mundo. Foi assim com outros ditadores que tentaram dialogar com Trump. Saíram desmoralizados. E os sinais já estão sendo dados. A próxima rodada de sanções está pronta. Os alvos já estão no radar. E quando os Estados Unidos agem, não avisam. A sanção vem seca, sem aviso, sem alarde. É disso que a turma do Supremo tem medo. Não é da imprensa, não é do Congresso. É da força de uma legislação internacional que ninguém consegue calar, censurar ou controlar. E quando Flávio Dino e Gilmar Mendes forem oficialmente incluídos, a casa vai tremer ainda mais. Sabe por quê? Porque essa lista é construída com base em ações. E as ações do Supremo nos últimos anos se tornaram públicas, notórias e condenáveis. E não adianta apagar vídeo, como tentaram fazer com aquele do Fachin declarando voto na Dilma. Já viralizou de novo, já foi resgatado, já está na memória do povo. Vocês acham mesmo que dá para fingir que nada aconteceu? E o que mais espanta é a cara de pau de quem tenta dizer que isso tudo é ataque à democracia. Então agora a democracia é perseguir quem pensa diferente? Bloquear bens de quem discorda? Impedir parlamentar de falar? Prender jornalista? Isso não é democracia. Isso é ditadura de toga. E agora, meus amigos, o mundo todo está vendo. As reações imediatas mostram que não estamos mais sozinhos. Por muito tempo, gritamos aqui dentro, tentando ser ouvidos.
Agora, somos ouvidos lá fora. E quando isso acontece, o jogo muda. Você sente que as coisas estão virando? Nós aqui vamos continuar firmes, fazendo o nosso trabalho. E se você quer estar com a gente nessa missão de verdade, compartilha esse vídeo com seus grupos. Mostra para aquele parente que ainda acha que está tudo normal. Mostra para aquele amigo que acha que política não é para ele, porque o que está em jogo agora é muito maior do que partido ou lado. É liberdade, é verdade, é justiça de verdade. E mais, se o STF derrubar uma possível anistia aprovada pelo Congresso, aí sim vai ficar claro que o Brasil virou refém de um poder sem freio. E a resposta virá, sem dúvida nenhuma. A avaliação internacional está atenta e os próximos passos já estão sendo desenhados. A pergunta que fica é, será que ainda dá tempo de recuar? Ou será que esse pessoal está tão afundado na própria arrogância que só vai acordar quando não tiver mais nem como acessar o sistema bancário? Vamos fazer barulho. Vamos mostrar que o povo brasileiro não está anestesiado. E no dia 7 de outubro, Brasília será palco da nossa união. Anota aí, patriota. A história está sendo escrita agora. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Deixa seu comentário. Quem você acha que realmente governa o Brasil hoje? Lula ou o STF? Compartilha, família, compartilha, porque o trem vai ficar estreito. Bloqueou conta de site, com risco de ser banido. Monta instituto. 22 de setembro, os Estados Unidos bateram o martelo e incluíram na lista de sancionados não apenas a esposa do Alexandre de Moraes, mas também o escritório de advocacia ligado a ela e o instituto onde foi alocado o patrimônio do próprio Moraes, o chamado Instituto Lex. A imprensa brasileira, ou melhor, uma parte dela, fez de tudo para desmerecer o impacto dessa decisão. Disseram que não muda nada, que é só teatro, que Moraes continua sua vida normalmente. Mas espera lá, se não muda nada, por que tanta correria no mesmo dia da sanção? A verdade que a mídia tenta esconder é que no mesmo dia, olha só que coincidência, a esposa de Moraes correu para abrir um novo CNPJ. Sim, senhor, criaram uma nova empresa no nome dela. Como se isso fosse suficiente para driblar a punição. Só que não adiantou nada. A nova empresa, Viviane Barce de Moraes e Sociedade Individual de Advocacia, também foi automaticamente atingida pelas sanções. Por quê? Por causa da regra clara da Lei Magnitsky. Qualquer empresa que tenha 50% ou mais de controle direto ou indireto de um sancionado também sofre as consequências. O nome pode até não estar na lista, mas o bloqueio é automático. Aí vem a pergunta que não quer calar. Como um escritório de advocacia, cheio de assessores, cheio de gente instruída, não sabia disso? Ou será que sabiam, mas tentaram mesmo assim dar um jeitinho? E ainda tem mais. Tentaram botar o site da empresa de pé de novo, mas foi derrubado de novo. É muita correria para quem diz que não muda nada, não é mesmo? Vocês concordam? E não para por aí. Segundo fontes da CNN, sim, aquela mesma CNN que muita gente desconfia, mas que nesse caso trouxe bastidores importantes, o Banco do Brasil pode entrar na roda das sanções também. O motivo? Ter sugerido ao Alexandre de Moraes que utilizasse o cartão da bandeira Elo, que é ligado diretamente ao próprio Banco do Brasil e a outras instituições nacionais. Parece que o banco tentou, digamos, facilitar a vida de um sancionado. Resultado, pode levar uma multa bilionária. Quer um exemplo do que isso significa? Um banco francês que passou por situação parecida acabou tendo que pagar algo em torno de 8 bilhões de dólares para não ser banido do sistema financeiro internacional. Isso mesmo, 8 bilhões de dólares. Vocês imaginam o que seria um banco brasileiro virar radioativo no mercado global por proteger um violador de direitos humanos?
E aí, Brasil? Agora, um recado rápido para você, cidadão patriota. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo antes de todo mundo, ajudar o canal a continuar firme e espalhar a palavra da verdade, considere-se... Preste atenção, pessoal. Vamos ouvir aqui que tem muito mais. Pânico com sanções de Trump contra o Brasil. Urgente. Lula em pânico com sanções de Trump contra o Brasil. STF. Humilhado. Ministros choram enquanto Trump avança. Sanções explosivas. Trump e Rubio cercou Alexandre de Moraes. Petro banido, Lula pode ser o próximo. Alerta vermelho em Brasília. Hoje eu trago 8 notícias bombásticas, revelações escondidas, que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. Alerta vermelho. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é explosivo demais. E atenção, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. Alerta vermelho em Brasília, atenção. É grátis participar. E alerta lá vermelho. Eu solto as informações que eles escondem. Preste Notícia atenção. 1. Trump pode cancelar visto de Lula e explodir Brasília. Ai, papai, toma Nos dor. bastidores de Brasília circula uma teoria que ainda não é oficial, Preste atenção, mas tem pessoal. ganhado enorme força. O motivo pelo qual Lula estaria se recusando a se reunir com Trump seria um detalhe explosivo. Trump teria perguntas diretas para fazer ao presidente brasileiro. E não seriam perguntas comuns. Lula, em declarações passadas, chamou Trump de nazista e genocida. Agora, a expectativa é que Trump exija uma resposta cara a cara. Papai, agora vai. Você confirma isso diante de mim? Se Lula disser Presta que sim, atenção, filhão. será obrigado a apresentar provas, algo praticamente impossível. Se disser que não, terá confessado ter imputado falsamente crimes gravíssimos contra o presidente dos Estados Unidos. E pelas regras internacionais e americanas, esse tipo de imputação pode ser tratado como crime passível de prisão. Essa possibilidade já circula em relatórios diplomáticos e levanta a hipótese de que Lula possa ter o visto diplomático suspenso de forma imediata. Fontes próximas afirmam que esse risco é real e que Trump, diante das ofensas e da postura hostil de Lula, estaria no limite da paciência. A pressão aumentou depois da fala de Lula na ONU, onde defendeu a justiça brasileira alvo de arbitrariedade, por uma medida drástica. O cancelamento do visto de Lula, tal como já ocorreu com Alexandre de Moraes. Em cenários mais extremos, fala-se até na possibilidade de Lula ser algemado em território americano, caso a visita e o encontro fossem confirmados. Há precedentes históricos de líderes estrangeiros que sofreram esse tipo de ação e os nomes de Maduro e Putin são citados como exemplos recentes. Na madrugada desta semana, rumores apontavam que os Estados Unidos poderiam se antecipar e agir rapidamente. A medida, se confirmada, seria inédita e colocaria o Brasil em um dos maiores escândalos internacionais da sua história recente. A teoria cresce, ganha força nas redes e nos corredores do Congresso. Lula pode estar prestes a enfrentar a maior humilhação diplomática de sua vida, com Trump puxando o gatilho das sanções em nome da lei e da liberdade. Notícia 2. Trump e Marco Rubio preparam nova sanção contra Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro revelou em entrevista reservada que um pacote de sanções ainda mais pesado está sendo preparado. Trump, junto com o senador Marco Rubio, teria dado sinal verde para a aplicação completa da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e seu entorno. As primeiras movimentações já foram sentidas com o congelamento de contratos ligados à esposa do ministro. Agora, o segundo estágio deve incluir bloqueio de contas internacionais, proibição de viagens, rastreamento de patrimônio em paraísos fiscais e cooperação com tribunais internacionais. Fontes ligadas ao Congresso americano afirmam que o objetivo não é apenas pressionar Moraes, mas criar um efeito dominó que desestabilize a rede de apoio que ele mantém dentro e fora do Brasil. Brasília tenta minimizar, mas os sinais são claros. A inteligência americana já teria mapeado empresas de fachada ligadas a pessoas próximas ao ministro. A cada revelação, o cerco se fecha. Na Corte Suprema, reina o pânico. Ministros temem ser os próximos alvos de medidas similares, e reuniões emergenciais
já foram convocadas para discutir como enfrentar a ofensiva internacional. Notícia 3. Alexandre Moraes pode ter perdido 150 milhões com sanções. A bomba lançada por Eduardo Bolsonaro caiu como granada no coração do sistema. Segundo ele, apenas o escritório da esposa de Moraes já sofreu perdas de mais de 150 milhões de dólares desde a aplicação da Lei Magnitsky. O mercado internacional considera qualquer vínculo com o ministro como risco tóxico e investidores estão fugindo em massa. Esse colapso levanta suspeitas ainda maiores. Como alguém ligado à magistratura conseguiu acumular contratos milionários de forma tão veloz? A denúncia levanta a hipótese de que o patrimônio real do ministro ultrapasse R$1 bilhão, cifra incompatível com sua carreira pública. A internet explodiu com a revelação. Hashtags se multiplicaram e vídeos explicando a conexão viralizaram em todas as plataformas. A palavra radioativo ganhou força como apelido de Moraes. E qualquer aliado que ainda insista em defendê-lo sabe que corre risco de ser contaminado pelo mesmo pacote de sanções internacionais. O desgaste é total e irreversível. O homem que julgava todos agora se vê julgado pelo Tribunal Internacional da Opinião Pública e da Força Política Americana. Notícia 4. Ana Paula Henkel humilha Gilmar Mendes e expõe papelão internacional. Se a pressão externa já abalava os ministros, a cena protagonizada por Gilmar Mendes escancarou o vexame da corte. Em plena sessão, o ministro se emocionou ao homenagear Alexandre de Moraes, deixando escapar lágrimas diante das câmeras. O episódio poderia ter sido apenas mais um gesto simbólico, não fosse a reação de Ana Paula Henkel. Em tom irônico, a ex-atleta e comentarista política compartilhou o vídeo com colegas nos Estados Unidos, descrevendo a cena como um papelão internacional. A repercussão foi imediata. Especialistas jurídicos americanos ficaram chocados com o comportamento, lembrando que em cortes sérias, juízes não choram por aliados acusados de violações de direitos humanos. A crítica viralizou nas redes e Gilmar Mendes passou a ser alvo de chacota digital. Vídeos editados, memes e paródias se espalharam em velocidade recorde. Ana Paula destacou que esse episódio mostra a desconexão do STF com a realidade. Enquanto o povo enfrenta crises econômicas e perseguições, ministros se preocupam em cultuar uns aos outros em espetáculos emocionais. A humilhação pública foi completa, e Brasília se viu exposta diante do olhar crítico internacional. Notícia 5. Sanderson expõe Paulinho da Força como testa de ferro do sistema. O deputado Sanderson não economizou palavras ao desmascarar Paulinho da Força, relator da dosimetria. Segundo ele, o projeto não passa de uma farsa montada para blindar corruptos históricos e salvar nomes poderosos da velha política. Em discurso inflamado, Sanderson afirmou que Paulinho raramente comparece às sessões e só foi escolhido porque atende ordens vindas de Michel Temer e Alexandre de Moraes. A denúncia incendiou o plenário e viralizou nas redes, com milhares de internautas pedindo investigações sobre o papel do deputado. Para Sanderson, a manobra é clara: transformar o Congresso em escudo protetor do sistema, enquanto a população segue sem respostas. A fala levantou dúvidas sobre conexões subterrâneas entre o sindicalismo, setores empresariais e ministros da corte, revelando uma rede que pode ser ainda mais ampla do que se imaginava. A direita reagiu em peso, alertando que o país está diante de uma tentativa de anistia geral disfarçada. O alerta foi lançado: ou o Congresso resiste, ou será engolido por um pacto de impunidade costurado nas sombras de Brasília. Notícia 6. Nicolas Ferreira diz que impedir Bolsonaro de concorrer é golpe. Nicolas Ferreira foi direto ao ponto. Se Bolsonaro não puder concorrer em 2026, o Brasil terá sofrido um golpe institucional. Para ele, o processo de inelegibilidade é uma farsa grotesca, construída a partir de ministros alinhados a Lula e advogados de esquerda posicionados como juízes de exceção. Nicolás destacou que impedir a participação do maior líder popular do país não é apenas injustiça,
mas um ataque direto ao direito de escolha do povo. A fala do deputado ecoou como trovão nas redes sociais, mobilizando milhões de apoiadores em defesa da candidatura de Bolsonaro. A reação mostrou que o bolsonarismo segue mais vivo do que nunca, assustando os poderosos que sonhavam em enterrar esse movimento político. Nicolas ainda afirmou que o medo da elite é justamente a força das ruas, que insiste em desafiar as manobras institucionais. A cada palavra, o jovem deputado reforçou que a disputa de 2026 não será apenas eleitoral, mas um divisor de águas para a democracia. Se Bolsonaro for barrado, o país terá testemunhado a instauração de um golpe sem tanques, mas com canetas envenenadas. O discurso de Nicolas abriu uma nova frente de debate sobre o conceito de golpe no Brasil contemporâneo. Para muitos, a ideia de golpe está associada a quartéis, tanques e militares marchando pelas ruas. Mas Nicolas trouxe à tona uma percepção mais sutil e perigosa: o golpe silencioso, operado nos gabinetes, travestido de decisão judicial. Essa visão encontrou eco em milhões de brasileiros que se sentem órfãos de representatividade diante de uma justiça que, cada vez mais, parece agir de forma política. O jovem deputado, com sua retórica afiada, conseguiu transformar o que antes era apenas um sentimento difuso em uma bandeira concreta. Impedir Bolsonaro de concorrer é rasgar a Constituição diante dos olhos da nação. Esse posicionamento ganhou tração justamente porque Bolsonaro, mesmo após anos de perseguição, ainda é o nome mais citado em pesquisas e lidera com folga a preferência popular. Nicolas sabe que essa força popular é um ativo que assusta o sistema, e por isso insiste em dizer que a batalha de 2026 não será apenas sobre votos, mas sobre o direito do povo decidir livremente quem deve governar. Não por acaso, seus discursos viralizaram em questão de minutos, com hashtags como #Bolsonaro 2026 e golpe nunca mais ocupando o topo do Twitter. Para os apoiadores, não se trata de defender apenas um homem, mas o próprio futuro da democracia brasileira. A fala também colocou os ministros do STF no centro da tempestade. A acusação de que estariam agindo como juízes de exceção resgata episódios recentes em que decisões polêmicas mudaram o curso da política nacional. Desde a cassação de aliados até a imposição de multas e censuras, o tribunal passou a ser visto por parte da população como um ator político, e não como guardião imparcial da Constituição. Nicolas, com sua estratégia direta, expôs essa ferida e obrigou até mesmo setores da imprensa a admitir que há um desconforto crescente entre sociedade e judiciário. Outro ponto forte do discurso foi a ênfase na mobilização das ruas. Nicolas lembrou que nenhum processo judicial será capaz de apagar o clamor popular e que a tentativa de afastar Bolsonaro apenas aumentará a chama do movimento. Essa retórica é eficaz porque resgata episódios recentes em que manifestações gigantescas tomaram conta do país, mostrando que, quando a população se sente traída, é capaz de se levantar contra o sistema. Ao reforçar a ideia de que as ruas são o termômetro... Família, atenção, ó. Deixa o like aí, compartilha para o máximo de pessoas possível. Inscreva-se aqui no canal para você não me perder. É importante demais você estar inscrito aí. Inscreva-se agora, já vai se inscrevendo aí. E eu vou pedir você que está aí acompanhando aqui para clicar aqui, ó, e ir lá para o meu outro canal. Assista esse vídeo lá e se inscreva lá, beleza? É o nosso outro canal aí, tô fazendo lives lá diária também, beleza? Um abraço e até breve. Vamos lá, família, preste atenção aqui, galera. Preste atenção aqui. Não saia da live. Nós temos mais informações para trazer aqui para vocês agora, neste exato momento. Antissemita ali. Vamos pegar aqui. Sobretudo ali no... Só um minuto. Vou pedir a atenção aqui dobrado de vocês para a gente trazer aqui informações precisas e contundentes, hein? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui e eu quero que você entra comigo aqui, ó.
Porque tem muita informação para trazer. Você tá doido? A notícia não para. Aqui tá pipocando a todo tempo. Notícias o tempo inteiro. Eu vou pedir você para clicar aqui, ó. Presta atenção, vou colocar o vídeo aqui agora. E eu gostaria muito que todos vocês que estão aí nessa live me acompanhando aqui, clicasse nessa capa aqui, ó. Pra gente ir lá pro BBR News. Presta atenção, gente. Não sai da live aí não, gente. Segura aí. Não sai da live, não. É aqui, ó. Você vai clicar nessa capa aqui, ó. Deixa eu colocar a capa aqui para todos verem aí, ó. Então, essa aqui, ó. Você vai clicar nessa capa aí agora e a gente vai entrar num tema delicadíssimo, pessoal. Extremamente delicado. O Eduardo Bolsonaro está expondo tudo neste exato momento. Então é importante demais você clicar aí e entrar comigo aqui para você entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Tem muita coisa aí para trazer ainda para vocês, mas é importante. Cadê? Não, é aqui, ó. É importante você clicar aí para que você seja direcionado para o nosso outro canal, família. Extremamente importante. Deixa eu colocar aqui, ó. Tô colocando errado o negócio aqui, ó. Compartilhar a tela. Então você vai fazer o seguinte, neste exato momento você vai clicar aí e a gente vai entrar ao vivo lá. O Eduardo Bolsonaro tá lá julgando tudo no ventilador, beleza? Eu vou iniciar a live lá e você clica aí, bora todo mundo para lá. Valeu, falou, te espero lá, hein, família? Te espero lá.